Olá, bom dia a todos. Vamos começar nosso evento. Queria agradecer imensamente a todos aqui presentes, principalmente aos nossos convidados. Uma honra, um prazer tê-los com a gente, ilustres e importantes figuras na área, especialmente focados nos empreendimentos offshore. E é um prazer tê-los aqui com a gente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer especialmente a Roberta Cox, ela é coordenadora de licenciamento de portos e estruturas marítimas no IBAMA. Roberta, obrigada por aceitar nosso convite. Como eu falei, sabemos aí que você está numa loucura de agenda, então, mais um privilégio de tê-la aqui com a gente. Obrigada, Luciana. Roger, obrigada, muito obrigada. O Roger é nosso parceiro aqui técnico, o Roger Borges da Silva, ele é gerente da área de Impact Assessment da consultoria Rainbow. Roger, obrigada mesmo. A gente sabe realmente que o dia a dia está apertado, mas sua participação aqui vai ser muito, muito relevante e vai trazer um diferencial no nosso debate. Não, eu que agradeço, Luciano. Muito obrigado. E, como você falou, a Rainbow já é uma grande parceira aí do Bishara, e é um prazer para nós estar aqui. Contaremos também com o Rodrigo Longo, nosso cliente, nosso amigo. Ele é supervisor jurídico de renováveis na Neoenergia. Rodrigo, de novo, bem-vindo e muito obrigada. Obrigado pelo convite, Luciana. É sempre bom assim, debater sobre sistemas novos, né? Tentar contribuir com alguma coisa para a gente colocar de pé o quanto antes essa nova fonte de energia aqui no Brasil. E, por último, mas não menos importante, Rafael Valverde, ele é CEO na Elos Consultoria. O Rafael é um grande nome nesse mercado. Obrigada por ter aceitado nosso convite em última hora. Rafael também vem participando ativamente dessas discussões e vamos aprender muito com ele aqui hoje. Obrigada, Rafael. Obrigado a você, Luciana. É um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco dessas experiências que nós estamos acumulando no offshore ao longo dos últimos anos. Bom, é isso, né? Ao longo dos últimos anos, essas discussões elas vêm sendo intensificadas cada vez mais. O Brasil já vem diversificando a matriz energética, já vem buscando novas tecnologias limpas. Isso não é uma novidade, mas os empreendimentos offshore acabam que são, né, uma novidade. A gente não tem nenhum empreendimento em operação efetiva. Isso é um grande desafio que já vem caminhando. Eu acho que nesses últimos tempos a gente começou a concretizar efetivamente a possibilidade deles serem implementados e operados aqui no país. Então, principalmente surfando essa onda, né, internacional e nacional também, do ESG, do mercado de carbono, na busca de empreendimentos com menor geração, né, de condições desfavoráveis ao meio ambiente. Então, o mercado offshore ele é muito esperado e muito desafiador também. Para quem já está acostumado aí com empreendimentos de oil and gas, sísmicas e empreendimentos marítimos em geral, sabe que é um assunto que tem ali suas dificuldades e que eu acho que o mais importante nisso é a gente aproveitar as experiências já vividas, né, nesse tipo de atividade para tentar ao máximo garantir alguma segurança e garantir a compatibilização dos empreendimentos no país hoje, dentro das nossas condições que são super favoráveis no Brasil, né? As condições geográficas, as condições do clima. Então, acho que a gente tem todas as melhores faces aí para incorporar e iniciar tão desejado offshore, eólicas offshore no país. O IBAMA, eu parabenizo, assim, desde já, é muito impressionante o quão proativo, envolvido o IBAMA tem sido nesse tema, na pessoa da Roberta Cox. Eles trouxeram, a Roberta vai poder falar melhor, mas eles trouxeram aí experiências internacionais, benchmarking do que vem sendo feito na Europa, conseguiram avançar já com termo de referência para trazer alguma orientação aos empreendedores na busca de efetivamente ter um avanço concreto
né, para a gente conseguir iniciar o empreendimento no país. Para além disso, a gente também já teve o início de uma regulamentação, eu digo o início porque o decreto recente, o 10946, ele ainda não abarca todas as necessidades de regulação, né, alguns pontos e vários pontos a gente ainda vai precisar enfrentar, a gente ainda não tem, né, uma base normativa própria para esse tipo de empreendimento, mas alguns pontos mais polêmicos, principalmente a questão de sobreposição de áreas, ele já começou a traçar aí alguma forma de organizar, eu diria assim, né? A gente agora tem a DIP, que é a Declaração de Interferência Prévia, e na ideia de todos poderem ali, de alguma forma, se manifestar e evitar a tão temida sobreposição, que a gente já enfrenta isso, né? Como eu falei, em situações marítimas, e que realmente é um complicador. E eu não vou ficar falando aqui muito, mas vou passar a palavra, obviamente. A gente está com uma expectativa muito grande do leilão agora para o final do ano, ou começo do ano que vem sair. Então, a vontade é grande de ver esses empreendimentos acontecerem, e a gente queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês pensam de desafios práticos, principalmente considerando ainda essa ausência de norma, né, no detalhe aí de como que isso pode ser implementado, considerando já os precedentes difíceis que a gente já tem hoje, né, as dificuldades até de lidar com as comunidades, os pescadores, a distância, as sobreposições, as questões técnicas, as dificuldades tecnológicas desse tipo de empreendimento. Então, eu vou passar a palavra para a Roberta Cox. Roberta, fique à vontade, a gente está ansioso aqui para te ouvir. Mais uma vez, obrigada. Bom, obrigada, Luciana, pelo convite, por participar aqui do evento. Como você já me apresentou, né? Meu nome é Roberta Cox, eu trabalho no IBAMA, sou analista ambiental lá no IBAMA e atualmente estou como coordenadora de empreendimentos portuários e estruturas marítimas. Bom, lá no IBAMA, as eólicas offshore já começaram já faz bastante tempo. A gente é uma primeira porta assim, né, que os empreendedores buscaram para bater, para conseguir uma licença, para conseguir alguma orientação do governo. E a gente, diante da demanda, a gente teve que dar alguma resposta, né? Então, como equipe, a gente buscou uma forma de se capacitar, que é uma tipologia inédita, a gente não sabia que tipo de impacto ambiental isso poderia trazer, e é uma tipologia que, de certa forma, agrada o órgão ambiental, né? Porque é uma tecnologia de geração limpa, para a nossa matriz energética já é bastante limpa, mas quanto mais diversificada e com mais fontes limpas, melhor. Então, é uma agenda que nos agrada e a gente não queria jamais figurar como um gargalo para que essa nova tipologia entrasse no país. Então, a gente desenvolveu uma parceria com a União Europeia, e aí isso possibilitou a gente conseguir vários produtos e uma interlocução com quem já faz eólicas offshore há muito tempo, que é o pessoal do Mar do Norte. E aí a gente fez, em 2019, um workshop ali dentro do IBAMA, de 2 dias, trazendo especialistas de fora, e aí debatemos sobre avaliações de impacto ambiental, monitoramento, os pontos chaves que a gente deveria atacar, como é que os empreendedores e o setor e o governo dos países do Mar do Norte, como é que eles tratavam as eólicas offshore, qual era os passos que eles davam em relação a coisas além do que só mesmo impactos ambientais, né? A gente tratou também de planejamento espacial marinho, os setores de decisão. Então, foi realmente uma experiência muito enriquecedora, e nessa discussão a gente já chamou a Beólica, né, representando ali o setor, a ANEEL, a EPE, a gente chamou diversos players importantes para fomentar esse debate, Marinha. Então, foi bastante rico. E aí a gente continuou essa capacitação interna, e em 2020 a gente lançou o termo de referência
padrão de eólicas offshore. E colocamos no site, a gente fez um webinar, abrimos para consulta pública também, para quanto mais contribuições, quanto mais participativo, melhor, porque é uma tipologia nova, né? E aí é um termo de referência robusto. Lá no IBAMA a gente tem buscado fazer termos de referências bem enxutos e usando um padrão, assim, tentando padronizar ao máximo até entre as tipologias e de forma enxuta. Mas esse das eólicas offshore ele ficou mais robusto porque a gente queria dar um direcionamento, uma orientação, uma especificação maior para conseguir mostrar para os empreendedores, para os investidores, para os proponentes de projeto, uma linha assim, do que a gente tinha estudado, do que a gente estava querendo e das informações que seriam necessárias que constassem no estudo de impacto ambiental para a gente conseguir subsidiar uma decisão de licença, né, por parte do órgão. Então, é um termo de referência bem robusto, mas isso não é ruim, é só tentando mesmo ajudar, né? Fazer uma coisa é novo para o empreendedor, para os investidores, também é novo para o órgão ambiental. Então, quanto mais a gente conversar e alinhar e debater, melhor fica o processo. A gente sempre fala, é um termo de referência padrão, é para o empreendedor se balizar e para a equipe técnica do IBAMA se balizar também. Mas cada novo empreendimento que chega, ele pode ser, o empreendedor pode propor alterações no termo de referência, né, de acordo com as especificidades da área que ele vai propor o projeto, de acordo com a tecnologia que ele está propondo. Então, não é um termo engessado, ele é um balizador, e aí, para cada processo específico, para o caso concreto ali, a gente pode ter alterações. Então, isso foi um documento que foi muito bom para o mercado, foi um indicativo de que o órgão ambiental já tinha se organizado e que tinha um padrão ali que dava um entendimento para o empreendedor mais ou menos o que ele ia gastar, porque o estudo de impacto ambiental offshore não é barato, não é simples de fazer, nós não temos tantos dados secundários já disponíveis no país, então é um investimento mesmo caro que o empreendedor vai ter que fazer e demorado. Então, tendo esse indicativo ali no site de mais ou menos o que a gente queria, já dá uma segurança, né, para o empreendedor de assim, não é cada equipe que cair lá dentro do IBAMA vai me pedir uma coisa super diferente. Não, ele já tem ali uma ideia. Então, isso foi muito positivo, foi muito elogiado, e a gente ficou feliz de ter sido bem recebido, né, pelo mercado e por todo mundo. Bom, atualmente no IBAMA a gente tem 54 processos, né, de licenciamento abertos, e que totalizam 113 gigawatts de potência, né? Então, é muita coisa, realmente tem muita sobreposição, não daria para ter esses 54 projetos funcionando simultaneamente, não daria, eles se sobrepõem e tal, mas não tem nenhuma normativa vigente assim que impeça, que bote um bloqueio, que não deixe o empreendedor entrar solicitando uma avaliação de licença ambiental ali para ele, entendeu? Então, a gente não pode barrar, falar, não, você não pode entrar aqui porque já tem uma pessoa interessada em que a gente estude essa área. Então, a gente está recebendo os projetos e estamos conversando com todos os órgãos para ver como é que desenrola essas questões, né? Agora, com o decreto que a Luciana comentou, o decreto 10.946, que foi assinado agora pelo presidente em 25 de janeiro, o decreto veio, eu acho, de forma muito positiva, né? Trazendo mais segurança ainda, trazendo mais orientação e buscando resolver essa questão de sobreposição de áreas. Então, a gente participou também, o IBAMA, né, e vários outros autarquias, ministérios, órgãos, participaram da elaboração do decreto. Foi
foi feito com muito diálogo, então, e continua o diálogo acontecendo para fazer a regulamentação do decreto e as instruções normativas internas de cada órgão. Então, eu acho que é um instrumento muito importante e que vai trazer bons resultados para a gente. Ele entra em vigor agora dia 15 de junho, né? E aí a expectativa é que essa regulamentação não demore e a gente possa dar prosseguimento e dar toda a segurança jurídica para que as eólicas offshore venham concretamente e os estudos tragam frutos, né? Lá no IBAMA a gente tem esses 54 processos de licenciamento abertos, e já vieram me perguntar assim, por que o IBAMA não solta logo uma licença e tal? É porque o licenciamento ambiental ele tem várias fases. O empreendedor ele chega lá no IBAMA, ele abre um processo, ele preenche uma ficha, chama ficha de caracterização da atividade, ele coloca ali características gerais do projeto dele e abre esse processo de licenciamento. E aí a gente chama para uma reunião, conhece o projeto dele, conhece a equipe, apresenta as questões do IBAMA, a gente explica mais ou menos como é o processo de licenciamento ambiental, se o empreendedor não tiver ainda esse conhecimento, e a gente entrega o termo de referência para ele e conversa sobre se ele vai querer alterações ou não e tal, ele leva para casa esse termo de referência e pode propor alterações. E o que eu quero dizer, o IBAMA entrega o termo de referência e fica aguardando. E aí cabe ao empreendedor desenvolver todo esse estudo de impacto ambiental, que é um estudo muito complexo e demorado. Então, os empreendimentos, esses 54 processos abertos lá no IBAMA, eles não estão em análise pelo IBAMA. A gente não está com os estudos ambientais na mão, analisando para deferir ou indeferir uma licença. Não, são processos que estão abertos e a gente está aguardando os estudos de impacto ambiental. Então, é por isso que não saem licenças assim do IBAMA, porque também os empreendedores estão, de certa forma, aguardando, né, essas definições de cessão de uso da área, dos outros órgãos, para dar um passo assim, de fazer um investimento mais robusto no estudo de impacto ambiental e trazer para o IBAMA. Eu não posso dizer pelos empreendedores, né, em que pé que eles estão e tal, mas, de fato, lá dentro do IBAMA a gente está aguardando, mas a gente entende que é uma tipologia nova, que as regras estão sendo esclarecidas ao longo do tempo, e a gente está aguardando com todo o diálogo, a gente continua tendo reuniões com os empreendedores, eles estão muito interessados no assunto e buscando informações com a equipe do IBAMA constantemente, e a gente espera que em breve apareça um estudo de impacto ambiental aí para a gente poder analisar. Bom, Luciana, eu fico à disposição para perguntas, questionamentos, e gostaria de passar para ouvir os outros colegas também. Obrigada, Roberta. A gente já recebeu aqui a mensagem parabenizando o IBAMA. O Lauro Fiuza Neto está falando, IBAMA está de parabéns, foi o órgão que melhor se posicionou para ajudar a fomentar essa nova indústria que surge. E é isso, né? Como eu falei, realmente, o IBAMA ele foi muito proativo, tem sido, né? E, de novo, na sua pessoa principalmente, tem sido um agente bastante protagonista, né? Nesse tipo de avaliação. E é isso, né, Roberta? São 54 projetos, é muita coisa, a gente não sabe quem que vai realmente... virou uma corrida importante agora de quem que vai conseguir, né, enfrentar e assumir aderir aos projetos efetivamente. Vamos ver agora com os leilões. Os estudos realmente também são muito complexos e o IBAMA fica numa posição até um pouco, de certa forma, com alguma insegurança, né, de efetivamente iniciar alguma avaliação ou seguir muito. Acho que em todos os agentes, na verdade, né? Porque está todo mundo apostando nisso, elaborando estudos, são caros, são difíceis, estão sendo feitos, mas com a possibilidade de não ir para frente. Então, é uma situação que a gente ainda está um pouco instável. Mas vamos ouvir aí os colegas. Roger, vou passar a palavra para você.
Obrigado, Luciana. Bom dia a todos. Pessoal, mais uma vez, agradeço o convite aí do Bishara e é um prazer estar debatendo aqui com os colegas. Eu, acompanhando aí a fala inicial de vocês, anotei algumas coisas, mas antes de começar aqui meus comentários, eu faço coro a todos os elogios aí feitos ao IBAMA, tá? De fato, hoje, o pouco que se tem, tá? E que se iniciou, e aí eu como biólogo, tá? Vou talvez concentrar minha fala mais nas questões socioambientais e um pouco menos nas questões regulatórias. O pouco que a gente tem hoje, né? De estudos de caso, de material disponibilizado, muita coisa em português, inclusive foi traduzido pelo IBAMA, foi disponibilizado pelo IBAMA, então o IBAMA, de fato, foi um precursor no início dessas discussões. Eu concordo também que o decreto que saiu agora, início do ano, ele foi um passo muito importante para regulamentar essa atividade e esse setor. Porém, a gente ainda nos falta, tá? Uma boa linha de base, um bom planejamento territorial marinho. A gente não tem muita informação disponível, como a Roberta falou também, né? A gente não tem dados secundários que possa subsidiar, mesmo que seja uma avaliação preliminar. Então, eu acho que ainda falta muito conhecimento, tá, dessas áreas costeiras aqui, onde a gente está vendo esses polígonos. Eu tinha um mapa dos 46 empreendimentos, já era assustador, agora o Roberto falou que estamos com 54, então a gente olha, eu lembro, a costa do Piauí está fechada, Rio Grande do Sul praticamente, Rio de Janeiro praticamente, né? Então, assim, isso é inviável sob o ponto de vista ambiental, tá? Não só sob o ponto de vista regulatório, né, de direito de uso e de cessão, mas eu diria que também é inviável ambientalmente você ter determinados estados com a sua costa, né, literalmente tomada por empreendimentos. E aí eu chamo a atenção para isso, que a gente ainda não tem subsídios técnicos para essa tomada de decisão, né? A gente conhece muito lá de fora, a Rambo é uma empresa dinamarquesa, então essa experiência do Mar do Norte, a gente participou lá desde o início, vem participando, mas a gente precisa tropicalizar isso, né? A gente consegue obter boas práticas, trazer bons exemplos, mas não é um depara direto, assim, o que funciona lá, funciona aqui, os impactos que tem lá, tem aqui, né? Então, é preciso a gente entender um pouco mais disso, eu acho. O decreto, né, ele deve iniciar sua validade agora em junho, né, se nada mudar, com início oficial dele em dezembro, né? Então tem 6 meses aí para essa regulamentação de todos esses órgãos e stakeholders envolvidos. Então eu diria assim que ainda temos um tempo, tá? Para talvez, quem sabe, fomentar um pouco mais essa discussão, tá? De sinergia, de impactos, de estudos necessários para que a gente possa fazer esse zoneamento, e eu acho que muito disso pode ser capitaneado, sim, pela academia, pela Beólica, pelo IBAMA, pelo setor em si, porque são dados que vão ajudar bastante, eu acho, o mercado como um todo. Até porque essa discussão,
até hoje, me parece, e não por demérito nenhum, ela ainda está muito concentrada entre consultoria, desenvolvedores e IBAMA. A gente ainda não conseguiu no Brasil, nesse curto espaço de tempo, né, esses poucos anos que a gente começou a discutir offshore, trazer para esse debate mais intenso e para o dia a dia das discussões uma parcela significativa da academia e uma parcela significativa de demais stakeholders, como, enfim, comunidades costeiras, né, pescadores, enfim, que a gente sabe que em outros países que estão um pouquinho mais avançados nessa atividade, são stakeholders que estão diretamente envolvidos e têm uma participação muito grande nesse planejamento. Então, obviamente, assim, o que eu acho que a mensagem que eu queria deixar principalmente aqui nesse início é que, sim, estamos avançando bastante nos termos regulatórios, isso é muito bom, mas a gente, enquanto consultoria, tá, acho que o termo de referência do IBAMA foi também um excelente passo, balizador, tá, para você deixar todo mundo na mesma página, mas ainda eu vejo dificuldade dos próprios desenvolvedores segurando um pouco a decisão de iniciar plenamente um EIA-RIMA, né, atendendo o texto. Porque estão esperando, né, talvez uma melhor definição de todas essas regulamentações, né, talvez uma coisa que mereça ser melhor estudada é diminuir o número de balcões, né, a serem batidos, né? A gente sabe que lá no Mar do Norte, outros países da Europa, a gente tem o chama de one-stop shop, né? Você vai num único órgão e consegue todas as suas autorizações. O decreto aqui, a gente tem pelo menos aí uma dezena de portas a serem batidas, né? E que ainda precisam ser regulamentadas. Então, isso está gerando ainda, acho que sim, não diria um passo atrás dos desenvolvedores, mas está todo mundo com os seus projetos em hold. E então, acho que seria muito importante que, nesse momento, a gente pudesse avançar um pouquinho, né? Temos aí 6 meses a 1 ano, acho que até as coisas iniciem literalmente a todo mundo botar seus barcos na água para iniciar todos os seus levantamentos de dados primários, mas a gente, de fato, né, identificar todas as áreas e os seus efeitos biológicos, né, onde isso pode, até onde isso pode ocorrer, para a gente, de fato, conseguir definir linhas de base que possam ser utilizadas depois para que a gente afirme alguma coisa sobre os impactos, identificar a escala e a significância desses impactos, a gente tem discutido muito isso, tá? A gente precisa, para poder afirmar qualquer coisa, chegar em parâmetros, em níveis populacionais, né? A gente ainda tem estudos ambientais muito baseados em comunidades e com poucos dados de populações, né? E a gente sabe que para afirmar qualquer tipo de impacto e até para desenvolver os monitoramentos de mais longo prazo, existe a necessidade grande de definir as populações, identificar quais populações ocorrem dentro daquele polígono que vai ter tanto o empreendimento como a sua área de efeito potencial, para a gente poder fazer uma linha de base, né, em níveis populacionais, com dados demográficos, taxas vitais, respostas individuais e consequências em nível de população mesmo,
porque senão a gente passa a ter listas de espécies, dados de comunidades em si, mas que pouco, né, nos permite testar ou validar premissas de modelagem. Então, isso acho que a academia tem muito a colaborar conosco, assim como talvez também aprender com outras indústrias, né, como a indústria do óleo e gás, que né, vem fazendo esse tipo de monitoramentos, a indústria eólica onshore, tá, que também está aí há já mais de 2 décadas. Acho que a gente tem como aprender muito também com as eólicas onshore. Então, eu acho que a minha fala inicial seria mais nesse sentido, assim, talvez a gente precise, assim como estamos evoluindo bastante nas questões regulamentatórias, a gente também comece a se preocupar nesse zoneamento territorial costeiro, né, numa boa linha de base brasileira, né, uma boa avaliação de impactos sinérgicos, porque a gente sabe que cada empreendedor vai fazer o seu EIA-RIMA para o seu polígono, para o seu projeto. Mas como que vai ser o impacto de 5, 6 complexos desses lado a lado? Então, acho que é uma oportunidade para discussão. Eu acho que a gente não está... essa minha fala não quer dizer que a gente está atrasado, que a gente ficou para trás, mas eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade para juntos começar a construir não só essa regulamentação, como também uma boa base de dados socioambientais que nos permitam, sim, daqui a alguns anos, afirmar com mais clareza sobre os impactos oriundos dessa atividade. Obrigado, Luciana. Eu também fico às ordens aqui para perguntas. Obrigada, Roger. Primeiro, bom dia a todos aí. Como já introduzido até pela Luciana, eu integro também a área ambiental do nosso escritório. Eu acho que muito importante essa contribuição sua, até para a gente ter essa noção realmente de que é uma área nova, que está em desenvolvimento técnico. A gente sabe que ainda falta, né, um planejamento do uso espacial marinho costeiro efetivo, né? Isso já é uma dificuldade que a gente tem em outros setores, como, por exemplo, na sísmica, mas no plano de eólica offshore, isso é algo que também fica mais gritante. Queria até também comentar sobre a fala da Roberta, que assim, a gente que atua no setor, né, diretamente com isso, em apoio em projetos de licenciamento, a gente sabe o quanto que é importante essa preocupação inicial com a robustez do direcionamento técnico do licenciamento ambiental, né, o quanto que isso traz mais segurança jurídica, mais conforto para o próprio empreendedor. E até trazendo esse gancho aí, a gente trouxe também o Rodrigo, né, da Neoenergia, o Rodrigo Longo, que ele integra ali a área ele é supervisor jurídico de renováveis da Neoenergia, então ele vai conseguir trazer também um pouquinho para a gente dessa visão da empresa, de quais são as principais questões aí ambientais que têm sido até agora enfrentadas nessa fase de planejamento, o que eles consideram aí como os maiores desafios e questões relacionadas nessa área importante. Rodrigo, passa a palavra aí para você. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos, participantes, meus companheiros aqui de fala. Meu nome é Rodrigo Longo, né, sou advogado e atualmente sou supervisor jurídico da equipe de renováveis da Neoenergia. Para quem não conhece, né, o Grupo Neoenergia é um dos maiores grupos privados do setor de energia elétrica do Brasil, atuante em todos os segmentos, como distribuição, transmissão, comercialização e a geração de energia, claro. Com foco sempre na energias renováveis e compromisso com sustentabilidade, nas práticas ESG e com o meio ambiente. Quem diria, né, há 4 anos atrás, que estaríamos hoje aqui discutindo sobre a possibilidade de ter uma eólica offshore, de discutir essa nova fonte aqui no Brasil, né? Mas como o mundo muda, né? O mundo, com essas questões novas da transição energética, da descarbonização, da luta contra o aquecimento global, mudanças climáticas, essa nova fonte, eu digo nova porque, em que pese ser também eólica, ela tem diferenças muito grandes com as eólicas onshore. Basicamente, só o vento que é igual. Então, assim, veio à tona aqui no Brasil. Né? A gente tem que ter primeiramente em mente, né, que
Energia eólica offshore constitui uma fonte de geração que traz muita segurança energética ao setor elétrico brasileiro, porque por se tratar de uma fonte de alto potencial energético, pelos dados do EPE, nós temos cerca de 700 gigas de potencial energético na costa brasileira, além de ser muito confiável, né, tem a confiabilidade tanto nas entregas quanto na operação da geração, limpa, obviamente, renovável e ambientalmente sustentável. E também vale destacar que, como isso ela tem esse investimento ao longo de todo o mundo, a gente tem uma crescente redução dos custos por meio da evolução tecnológica e também no ganho de escala. Além disso, também que como já tem que se preocupar sempre com essas questões socioambientais, é muito importante também relacionar o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental que ela trará para as regiões dos projetos que serão desenvolvidos. Isso, com certeza, no próprio TR, no próprios estudos, isso será muito, muito bem abordado pelos desenvolvedores, com certeza. Além de, não podemos também esquecer, que ela tem uma sinergia muito grande com o desenvolvimento do hidrogênio verde, devendo ser isso uma das principais alavancas para essa nova fonte aqui no Brasil. Trazendo agora um pouco sobre a questão do licenciamento, obviamente, como já bem iniciado pelos meus antecessores, é uma novidade, né? Tudo é novo. Assim, a gente está construindo junto os estudos, os tipos de estudos. Então, assim, mesmo a gente tendo como base diversos estudos que ocorreram já na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem que adequar esses estudos para o Brasil, porque cada região tem suas peculiaridades. Então, assim, é uma novidade. E além dos custos também, né? Porque parece que incluir o offshore numa frase, os custos já multiplicam-se por 10, por 100. É muito diverso do que a gente atua hoje nas eólicas onshore. Mas isso aí, passando por isso, eu vou trazer uns pequenos desafios que eu acho que a gente ainda tem que suprir para tentar fazer com que essa fonte, essa nova geração consiga finalmente surgir aqui no Brasil. Primeiro, muito bem, é o gap que existe entre o processo de licenciamento do IBAMA e o decreto. Como bem dito, e torno a dizer, o IBAMA foi excepcional nesse processo, foi um dos pioneiros com um maravilhoso estudo que eles fizeram em 2019, e finalmente que acarretou na publicação do termo de referência, e que, como mesmo disse a Roberta, hoje você tem aproximadamente 54 projetos no IBAMA, já em fase inicial de licenciamento. Obviamente, tem uns que estão em fase mais iniciais, enquanto tem outros que já estão mais adiantados. E, em paralelo a isso, surge o decreto, onde, em conversa com o Ministério, com o pessoal que elaborou o decreto, a gente sabe que as sessões das áreas serão feitas através do processo licitatório, até que é o que o ordenamento jurídico brasileiro determina, obviamente. Só que qual é uma das preocupações de nós, desenvolvedores, de nós, empresas interessadas? Depender de um leilão, do governo, do leilão, para iniciar os estudos e perder um timing que a gente poderia ter já para adiantar todos esses estudos e adiantar a fonte aqui no Brasil. Então, uma das sugestões que nós temos é justamente para os casos mais adiantados que já seja emitido já os abios lá para alguns dos estudos serem iniciados, para já ir a campo, começar os estudos para aqueles desenvolvedores que já estão mais adiantados. E não esperar apenas o leilão da sessão da área para que se possa iniciar esses estudos. Eu acho que isso todo mundo ganhará, sabe? Assim, o setor ganha o tempo com a viabilidade do projeto, já assim o ganhador de um eventual leilão já terá talvez um processo, um estudo já feito por outro desenvolvedor, talvez fazer uma legislação, uma regra de que o eventual vencedor possa aproveitar o estudo do desenvolvedor. Obviamente, quem fez o estudo ser ressarcido por esse estudo. Tirar como base, por exemplo, eu posso citar aí como acontecia comparando com as hidrelétricas, onde tinha os estudos dos aproveitamentos hídricos e depois do leilão, quem fez o estudo era ressarcido por isso. Obviamente, assim, seria interessante se quem fez os estudos tivesse algum tipo de prioridade para conseguir a área,
Não sei como isso seria feito, mas seria interessante, mas caso não seja, que pelo menos não se trave os estudos até que o governo faça um leilão para iniciar, assim, os estudos. O tempo, eu sei que a questão é nova, mas o tempo é algo muito importante nessa situação. Em diversos webinars que eu participei com outros empreendedores, e muitos desses empreendedores são empresas multinacionais, assim, tem que se entender que nós somos concorrentes de outros países. As empresas têm seus planos de investimento, e, obviamente, que se isso for travado no Brasil, esse dinheiro irá para outros países. Então, assim, eu acho que até o próprio Brasil perde com isso. Outro ponto também que eu acho que é interessante a gente debater é justamente sobre a questão das DIPs, né, das declarações de interferência prévia. Como o Roger falou anteriormente, realmente o ideal, e parece que o Ministério já está tendendo a isso, seria ter um balcão único, um one-stop shop. Não é viável o empreendedor ter que ir para 10 órgãos distintos para conseguir as suas autorizações. Então, assim, isso eu acho que a gente está brigando, mas eu acho que isso aí possivelmente será feito, com certeza. Mas sobre a questão da operacionalização da DIP, uma dúvida que eu tenho. Vamos falar sobre o IBAMA, mas assim, eu estou falando sobre a questão do IBAMA, mas isso se daria, essa dúvida para todos os demais órgãos. Quando essa DIP será apresentada pelo IBAMA? Assim, o processo de requerimento da DIP andará paralelo ao processo de licenciamento? Eu acredito que sim, mas há algum risco de, no meio do processo, já no término do estudo, você ter uma negativa? Quem irá analisar se a interferência ela não pode coexistir com outra eventual atividade daquele local? É o próprio órgão que emitirá a DIP? Ou será, entre aspas, esse órgão do balcão único? Um órgão único que irá analisar se a DIP, se aquela interferência pode coexistir com outra atividade ou não. Então, assim, isso é algo também que acho que deve ser ainda debatido bastante para que não tenha nenhum prejuízo, né, ao empreendedor e a quem que seja. Por fim, eu acho que assim, também é algo interessante que acredito que o IBAMA já tenha sinalizado positivamente quanto a isso, é a questão da separação do licenciamento em dois, entre a área do parque e a área da linha. Isso é porque um dos gargalos hoje que temos no setor é justamente a falta de conexão, né? E esses estudos para conexão normalmente acontece separadamente no estágio mais avançado do projeto. Além disso, o próprio decreto ele considera a criação daquelas antigas ICGs, né? Então, e isso também abriria possibilidade, sei lá, talvez no futuro próximo o governo pensar num leilão de margem, lembrando, obviamente, que para que a eólica offshore se avance no Brasil, o governo também tem que investir bastante na questão da transmissão, das conexões. Assim, não dá para, senão, inviabiliza também de projeto. Tá? Eu acho que minhas considerações iniciais são essas. Também estou aberto aqui a qualquer pergunta. É sempre um prazer a gente da Neoenergia, a gente sempre tenta contribuir para essas discussões para conseguir chegar e criar um marco regulatório, né, um arcabouço jurídico que possa dar segurança a isso. Fizemos isso lá atrás, há 20 anos atrás, com as eólicas onshore, fomos pioneiros lá também, ajudamos o eventual governo a criar, né, essa legislação que hoje está aí, que hoje já é uma realidade, e a gente está aqui aberto também assim, a sempre discutir, sempre debater, sempre contribuir para a criação da melhor forma possível para que isso vire uma realidade também. Tá? Obrigado a todos. Obrigada, Rodrigo. Não, muito importante essa sua colocação, especialmente em relação à DIP. A gente sabe que assim, é um aspecto regulatório, a gente está aqui trazendo também aspectos ambientais e de licenciamento, mas a gente sabe a grande influência que um tem sobre o outro, especialmente no âmbito de eólica offshore. A gente está aí também na expectativa até de uma nova consulta pública, né, do Ministério de Minas e Energia,
vinculada a isso, que pode talvez trazer algumas proposições relacionadas ao sistema único, né, para a emissão dessa declaração, mas, enfim, a gente sabe quanto é relevante esse tema para a definição do próprio âmbito do licenciamento ambiental. Vou passar a palavra, então, para o Rafael Valverde, que é o CEO da Eolus Consultoria, para ele trazer um pouquinho aí para a gente também sobre esses desafios relativos a eólicas offshore e também aspectos práticos, né, considerando essa visão importante da consultoria técnica. Obrigado, Cristina. Sempre tendo a missão aqui dura de encerrar um pouco essa primeira leva de frases e tentar ser inovador nos argumentos, né? Mas agradeço a introdução de todos os meus colegas trouxeram, né, para o tema, porque realmente são alguns dos principais pontos relevantes. Vou tentar dar aqui um pouco da minha contribuição, né? Para quem não conhece, a Eolus ela é uma empresa de consultoria especializada no segmento de energia renovável, né? Nós atuamos aí junto a alguns desenvolvedores, dando suporte na área regulatória, engenharia ambiental, institucional, enfim, dentre outros aspectos que compõem todo um desenvolvimento de projetos. Bom, eu acho que para iniciar e trazer um desafio talvez um pouco mais simples, né? Eu tentei estruturar aqui, Cristina e Luciana, pensar em desafios de acordo com os tipos de participantes que nós temos no painel. Então, eu trouxe desafios para o órgão ambiental, para as consultorias, né? Para os desenvolvedores de maneira geral. Eu acho que para o órgão ambiental, o principal desafio, e eu posso falar isso tranquilamente junto ao Roberto, porque já levamos isso para o próprio ministro de Meio Ambiente, em relação à capacidade que o órgão precisará ter para dar sequência aos licenciamentos, né? Hoje, até, Rodrigo, trazendo um ponto que você colocou, hoje o órgão ambiental ele tem se posicionado de uma maneira bastante proativa, não somente na recepção da discussão, interação com todo o setor produtivo, né? Mas também de maneira antecipada, não se colocando como um obstáculo para a eólica offshore. Então, quando nós olhamos a questão do licenciamento, o direito de uso da área não foi estabelecido como requerimento inicial, né? A ABIL que você colocou, aí até um ponto que eu tenho uma certa divergência, porque a ABIL, conforme o IBAMA no relator, não será negada a nenhum empreendedor. Como no meu caso, eu ainda não cheguei nesse status, eu não posso dizer se isso aconteceu, né? Mas o posicionamento que nós temos do IBAMA é esse, que qualquer ato administrativo, tá? Ele será emitido, ele será publicado para que o processo tenha sequência. O que não acontecerá é a análise técnica do empreendimento, tá? Do caso, análise técnica do EIA-RIMA, né? Mas, independente de nós termos essas áreas sobrepostas ou não, em algum momento, em 2023, nós teremos áreas com direito de uso obtidos, com estudos ambientais sendo submetidos ao IBAMA, e serão diversos, né? Sejam 3, 4, 5, 10, e fazer essa análise simultânea de tantos projetos vai requerer um esforço humano, né, muito grande. E eu não vejo ainda no órgão ambiental essa quantidade de pessoas que possam, de fato, dar vazão a um licenciamento ambiental. Assim, sou fã do trabalho da Roberta, do Eduardo, do Jonatas, mas precisaríamos de muito mais deles no órgão ambiental para fazer com que esse licenciamento transcorra de maneira tranquila, né? E possamos, como você trouxe, Rodrigo, ter leilões aí em 2024, 2025, visando a implantação desses empreendimentos no final da década. Eu acho que para o órgão ambiental, nesse momento, o principal desafio é esse, é como se capacitar frente a essa demanda que nós já enxergamos ser muito grande, né? Dado o volume de FCAs que nós temos hoje requerida junto ao órgão ambiental, né? Trazendo um pouco o chapéu para o meu lado, para o lado do Roger, né? Como é que as consultorias podem contribuir nesse processo? Que tipo de desafios as consultorias elas precisam enfrentar, né? O primeiro desafio que eu acredito é até compartilhado um pouco com os desenvolvedores é entender que uma eólica offshore, tá? Em termos de empreendimento, em termos de impacto, de análise ambiental, não é uma eólica onshore, é completamente diferente. Ela se assemelha, inclusive, muito mais às estruturas offshore, inclusive, por isso, a participação ativa da Roberta, né, em termos de impactos, são muito mais próximos, por exemplo, à indústria de óleo e gás, à indústria portuária, do que a própria energia renovável que nós temos. Então, isso é um diferencial fundamental, tá? Ter essa compreensão. Enquanto nós analisamos que esse ponto é extremamente relevante e olhamos para a oferta, tá, de serviços, então, para o mercado onshore, nós vemos que ainda estamos
para o mercado offshore, nós estamos ainda bastante deficitários. Se nós chegarmos realmente a esse volume de projetos, se todos os 50 empreendimentos que a Roberta cita, né, 54 empreendimentos, resolverem avançarem com seus estudos ambientais, não tem consultoria para atender esse mercado. Essa é a verdade. Não tem mão de obra para atender essa capacitação. Então, assim, precisamos realmente ser mais coerentes, tá? Tanto na propositura desses projetos, mas também na prestação de serviços. Então, assim, por mais que, como o Roger colocou, e assim, nós somos parceiros da Rainbow, posso falar isso abertamente, né? A Rainbow esteja trazendo um know-how internacional no suporte aos empreendimentos que eles estão apoiando, né? Eles também terão uma capacidade limite, assim como terão os seus concorrentes. Então, assim, é fundamental, tá, que isso seja observado pelo mercado como um todo, até para não gerar uma corrida, né, por contratos e tal, que hoje, na verdade, é a situação oposta. Há mais demanda do que oferta possível de ser atendida. Essa é a realidade. Tá? Ainda, puxando um pouco desse lado, e aí já falando mais sobre os desenvolvedores, eu acho que o ponto principal, tá, talvez esteja exatamente na questão da FCA. A FCA, hoje, ela traz para a gente um cenário muito importante, e foi de grande relevância a forma como o IBAMA colocou a abertura para a FCA, para todo o mercado, porque nos permitiu enxergar quanto de interesse há nesse segmento. Permitiu ao MME ter uma fonte de referência, um dado confiável de quanto esse mercado ele é de interesse dos investidores, né? Mas, por outro lado, para o preenchimento da FCA, eu vou ter empresas que vão simplesmente colocar lá um simples requerimento e apresentar as informações, como eu tenho outras, aí eu posso citar o que nós fizemos, porque já consta lá no processo, né? Que fizemos toda uma análise secundária de impactos ambientais. Então, assim, nós já apresentamos para o IBAMA um trabalho onde nós sabemos exatamente os principais elementos do TR. A diferença entre essas duas modalidades, digamos, de FCA, são 4 meses de trabalho, no early engagement, no pré-trabalho de um projeto, antes de qualquer coisa. Então, assim, a FCA hoje, apesar de ela nos dar um número muito expressivo de projetos, elas não nos dá ainda um grau efetivo de maturidade daqueles empreendimentos, ou seja, quantos empreendimentos daqueles, de fato, têm condições de avançarem, tá? Para a próxima etapa de estudos. Então, isso também ajuda a entender porque muitos projetos, eles entram com a FCA e ficam parados, e por que outros entram com a FCA e seguem, tá? Porque realmente é um domínio maior do que se pretende, em termos de impactos ambientais, em termos de layout preliminar, enfim, todos os elementos principais que compõem um projeto, tá? Então, assim, eu diria que, olhando para esses 3 pontos, esses 3 entes, né, da cadeia, são os principais. E aí eu vou trazer o quarto ente, que é o que o Roger colocou, que é a sociedade. E, para exemplificar um pouco da sociedade, acho que eu vou usar um exemplo dentro de casa. Tá? Eu voltei recente de uma missão sobre eólica offshore nos Estados Unidos, e aí, quando eu voltei, minha filha veio conversar comigo. E aí, pai, tudo bem? Como é que foi sua viagem? Eu falei, foi legal. E o que é que você foi ver os projetos offshore? Minha filha tem 7 anos, tá? Eu falei, fui. Pai, eu queria conversar com você. Eu falei, o quê, filho? O que é que você quer conversar comigo? Pai, eu queria que você não colocasse os projetos dos aerogeradores no mar. Mas por quê, filha? Por que você não quer? Pai, porque você vai matar todos os peixinhos com curto-circuito. Eles todos vão morrer eletrocutados. Minha filha tem 7 anos. Ela estuda questões ambientais na escola. Ela é 2º ano do ensino fundamental. É esse desafio que a gente vai precisar superar. O desconhecimento, a desinformação, é muito mais do que simplesmente aquela comunidade que está na costa, como o Roger trouxe, pesqueira, ou quem usa da infraestrutura de lazer e turismo de determinada região. Não, é você conseguir mobilizar a sociedade e fazer com que ela tenha a compreensão de toda dinâmica da eólica offshore, como o Rodrigo colocou muito bem, que vai além apenas da geração de eletricidade. Ela tem associação com hidrogênio verde, tem associação com tantas outras coisas que, do ponto de vista global, são mais importantes para o meio ambiente, não desmerecendo, por favor, o peixe, mas é porque realmente não vai ter aquele tipo de impacto ali. Mas, assim, eu acho que trazer esse debate, aprofundar esse debate com a sociedade, é o que nós precisamos fazer. É algo, por exemplo, que quando nós comparamos com outra tecnologia,
que é a solar. A solar demorou muito tempo para conseguir desmistificar isso e ainda hoje sofre grandes problemas. Ainda tem muita gente que acha que a energia solar é ruim porque não funciona em dia de chuva, por exemplo. Então, assim, somente comentando como esse desafio com a sociedade ele precisa ser imediato. E nessa linha, eu volto ao IBAMA, porque o IBAMA percebeu isso. Tá? E aí, bom, como já é público, já constam em processos, eu posso falar também sobre esse tema, o IBAMA hoje ele já tem trabalhado numa nota técnica onde o programa de comunicação social ele é prévio ao desenvolvimento de qualquer ação em campo. Então, justamente para que se haja um engajamento com entidades, com as instituições locais, para se antecipar a qualquer tipo de trabalho que vem. Então, isso é louvável, essa atitude do IBAMA, porque é o que nós precisamos fazer para desmistificar, tá, esse negócio que irá surgir, que é a eólica offshore no Brasil. Tá? Então, acho que, em termos de desafios, esses são os principais desafios. Agora, quando nós olhamos para o futuro, para as perspectivas, não tem como fugir do que virá no regulamento, do que virá na regulamentação do 10946, ou, eventualmente, até de um projeto de lei, caso um deles seja realmente tramitado e aprovado em definitivo pelo Congresso. Né? As DIPs, vocês já comentaram muito bem, a questão do one-stop shop e tudo mais, mas eu vou além. Tem um ponto ainda que me incomoda muito na questão das DIPs, que é o tratamento à pesquisa e desenvolvimento. A gente não pode pensar em P&D como desenvolvimento de projeto. Então, assim, imagina se eu tiver que fazer realmente o mesmo tipo de trâmite para um P&D para um complexo de 3 GB. Não tem sentido operacional ser dessa mesma forma. Então, assim, e o P&D é um tema que a gente não tem tratado na mesma linha, com a mesma ordem de prioridade. Né? E ele precisa ter essa mesma ordem de prioridade. Né? Quando nós conversamos, por exemplo, com o IBAMA ou com outros agentes, se eu quiser fazer um projeto demonstrativo de pequeno porte, será que eu vou precisar realmente ter o mesmo rigor do que um complexo de 3 GB? Faz sentido isso? Né? Então, assim, são barreiras que nós precisamos discutir e espero que a consulta pública, né, traga mais elementos para que nós possamos ter realmente um embasamento em cima de artigos que a gente possa ter algo nessa linha. Tá? Um ponto aqui, eu não lembro se foi o Rodrigo ou se foi o Rogério que comentou, que também é extremamente importante, que é a questão do zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental, por exemplo, ele, apesar de não ser mencionado no decreto, ele é mencionado no projeto de lei no 576. Né? E no 576, ele fala que o zoneamento ambiental tem que ser prévio à definição do prisma energético. Né? Nós temos as iniciativas do plano de gerenciamento costeiro, né? O plano que é desenvolvido aí junto com a Marinha, entre outras coisas, mas nós não damos a esse plano, nós nunca trouxemos um olhar mais sobre a questão da energia. E isso não é simples, não é barato. Né? Eu recebi na semana passada um material do BOEM, que é a Agência de Energia, Agência de Energia Marítima dos Estados Unidos. E eles fizeram um trabalho de zoneamento para fins energéticos no Golfo do México. Foi 80 milhões de dólares. Então, assim, não é barato fazer isso, não é simples. Um país com o tamanho da costa brasileira já precisa estar fazendo isso, porque o zoneamento, eu não dependo do decreto para fazer zoneamento. Eu poderia ter feito zoneamento anos atrás. Né? Então, assim, nós precisamos aprender a desmembrar algumas questões que são estratégicas da regulamentação setorial. Esse é um ponto importante. Tá? Então, assim, louvo o IBAMA quando ele entende que é papel dele ser responsável pela questão ambiental. E isso não tem nada a ver com o decreto, porque é a finalidade dele ser o executor da política de meio ambiente. Então, assim, precisamos que todos os órgãos que serão envolvidos tenham essa mesma visão, assim como a Marinha fez a revisão da Norman recentemente. Enfim, é isso que nós precisamos que aconteça. Tá? Um outro ponto que o Rodrigo colocou e que eu acho que vale a pena também pontuar aqui, até para me aproximar da finalização do meu discurso, nós temos nesses 54 projetos uma quantidade diversa de investidores que possuem apetite a risco também diversos. Nós vamos ter os empreendedores que vão pegar a FCA, vão contratar uma consultoria, vão desenvolver os seus estudos e vão apostar que vão ser o proprietário, que vão receber, de fato, o direito de uso do empreendimento. E nós vamos ter aqueles empreendedores que não, que abriram a FCA, mas que vão esperar o direito de uso ser realmente concedido, ou, eventualmente, até não vão esperar, só vão participar num futuro leilão, né, de fato, de outorga da área em definitivo, visando aproveitamento energético. Então, a gente precisa olhar aquele número com bastante cuidado e entender o tipo
de investidor com que a gente está lidando. Nem todos aqueles 54 projetos, nem toda aquela dezena de investidores que estão ali são, de fato, iguais. Eles são totalmente distintos entre si, com capacidade de investimento distintas, com experiência de desenvolvimento de projetos distintas, né? E com qualificação distinta. A gente bate muito na questão da qualificação, porque, de fato, desenvolver eólico offshore não é desenvolver onshore, nem tampouco é desenvolver um projeto offshore apenas. Ele é um conjunto de habilidades e competências que precisam ser desenvolvidos no país nesse momento. Então, Ciana e Cristina, quando vocês perguntam para mim, né, e que é o tema desse painel, quais são esses desafios, quais são essas perspectivas? Eu acho que vai muito de uma maneira consolidada a partir disso aí. A capacitação de todos nós, isso precisa ocorrer. Nós não temos que reinventar a roda. Existem modelos no mundo, regiões que são extremamente bem-sucedidas, historicamente, desde o início no Mar do Norte, mais recentemente, os Estados Unidos têm avançado fortemente, né? A Escócia, né? O Reino Unido como um todo, também é muito forte nessa questão. A gente teve o leilão da Escócia no início do ano, que foi super comentado e super bem referendado por todo o mercado. Tá? Eu acho que são os pontos mais centrais aí que eu gostaria de trazer para essa discussão. E agradeço novamente o convite de vocês. Excelente, Rafael. Acho que você conseguiu fazer um wrap-up aí, né? Um pouco de tudo, considerando já, inclusive, as suas experiências internacionais. Eu só queria complementar e acrescentar o fato de que, ainda que a gente até tenha uma pergunta que não dá para comparar com óleo e gás, de certa forma, é óbvio que não dá para comparar uma atividade completamente diferente, especialmente em termos de impacto, mas em termos de interferência da região, né, da experiência que a gente vai ter das comunidades do entorno, até mesmo de alguns tipos de impacto, como é o paisagístico, a gente já conhece os questionamentos de como isso vem sendo tratado, né, ao longo da história. Então, ainda que, e eu acho que esse ponto que você levantou da sua filha, Rafael, é extremamente importante, porque o desconhecimento faz com que a gente distorça totalmente a realidade de um empreendimento que vem com uma finalidade de ser melhor em qualquer aspecto, especialmente ambiental, né, por ser uma energia limpa e tudo mais, como um vilão, entra dentro daquela gama dos empreendedores que só visam o lucro, e aí a gente sabe que essa é uma visão que o Ministério Público tem, que o Judiciário às vezes concorda com isso, então é muito importante, eu estou falando aqui do ponto de vista jurídico, como advogada que sou, mas que é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, esclarecer, e eu não digo só no âmbito ali dos processos, né, com o IBAMA, e aqui nesse fórum qualificado de quem sabe do que a gente está falando, mas eu digo de uma forma geral, para a sociedade, né? A gente tem aí apelos ideológicos o tempo todo na área ambiental, então quem vive na área ambiental, quem convive com os problemas, sabe o quanto a gente tem que enfrentar e quebrar essa primeira imagem, que ela vem equivocada, né? É óbvio, de novo, não é a comparação com óleo e gás, como alguém colocou aqui, mas a gente sabe os problemas que vêm quando se trata de impacto na água, quando se trata de impacto visual, quando a gente tem pescadores no entorno, quando a gente tem potenciais de algum reflexo à fauna marinha. Então, são assuntos que a gente precisa trabalhar muito bem, e ainda que a gente divulgue, fale, trabalhe com a comunicação prévia, né, antes dos trabalhos, vamos trabalhar com comunicação social, como vocês falaram, que o IBAMA está desenvolvendo isso, que eu também acho excelente, pela experiência que a gente tem de desenvolvimento de atividades no mar. Isso veio muito junto, né, da atividade e não deu certo. Até hoje a gente enfrenta pedidos de indenização, reclamações, a dificuldade em ter o nexo de causalidade ali, será que aquilo realmente foi contribuição da minha atividade? Então, isso tudo já é complexo hoje e, infelizmente, eu não acredito que a gente vai resolver isso num curto espaço de tempo, porque é uma questão, de novo, de conscientização, misturado com ideologia. Então, é um trabalho, assim, muito ainda de formiguinha que tem que ser feito, e é isso, assim, acho que o IBAMA fica até numa situação um pouco insegura, né, de caminhar com tantas incertezas, especialmente do ponto de vista regulatório, especialmente do ponto de vista legislativo, e que acaba travando o processo, né? O One Stop Shop é o nosso sonho de consumo, obviamente, né, seria o ideal. Acho muito difícil também a gente conseguir comparar o Brasil
Acho que em termos de tecnologia e de medidas, sem dúvida nenhuma, você tem razão, mas a gente não consegue enquadrar modelos da Mar do Norte, né, Escócia, com a nossa situação do Brasil, que a gente já tem esse histórico, esse trauma, né, esses precedentes que a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, se livrar deles vai ser muito difícil, até, de novo, né, pelo desconhecimento e pelo que a gente já vive hoje no judiciário. Não estou aqui colocando nenhum pessimismo, não. Estou colocando aqui a experiência vivida hoje, né? Hoje eu recebo ações civis públicas com alegações que não fazem qualquer sentido, né? Com pedidos, pleitos indenizatórios absurdos. Então, qualquer coisa que acontece no mar é do empreendedor que está ali. Então, é uma situação que a gente ainda tem muito a trabalhar, e esse aprimoramento de vocês, do ponto de vista técnico, cuidado com os processos, com os estudos, é o que vai, de alguma forma, dar um maior respaldo e maior segurança jurídica para o empreendedor, né? Para poder ter uma defesa mais robusta e mais estruturada quando esse tipo de questionamento vier. Mas, bom, passa a palavra aqui para o Roger, que levantou a mão. Roger, a palavra é sua, vai lá. Não, obrigado. Só queria voltar 2 pontos rapidinho, só para não perder o ensejo. Um ponto do Rafael, desse envolvimento, de fato, das populações, da percepção das comunidades, e o quanto também isso não é linear. A gente tem um exemplo de um parque na Dinamarca, em que, inclusive, eles instalaram as torres muito próximo da costa, né? Acho que está ali cerca de 4, 5 quilômetros. E a população convive plenamente bem, não tem a mínima reclamação, né? Aquilo já foi incorporado à paisagem daquela costa. Agora há pouco, acho que cerca de 6 meses atrás, nos Estados Unidos, um parque em Massachusetts, a população embargou, entrou também como ação, e esse está a 20 quilômetros da costa, justamente porque eles não foram consultados e não gostaram daquela paisagem ali. Então, vocês veem que também não há uma linearidade entre a percepção da comunidade. Então, cada caso é um caso, também não dá para estabelecer uma regra única, né, do que é esse tipo de percepção. E o outro gancho, puxando a fala do Rodrigo, o Rafael até acho que tocou nesse assunto também, e aproveitar que a Roberta está aqui, salvo engano, Rodrigo, a ABIO está sendo emitida normalmente, tá? E os estudos podem ser iniciados, tá? Não tem nenhuma restrição de você solicitar autorização para começar os estudos biológicos. Então, eu acho que a Roberta pode confirmar isso, mas não existe nenhuma restrição nesse sentido. Exatamente, Roger. Atualmente, o posicionamento do IBAMA é esse. Quem quiser continuar a risco do empreendedor, se quiser dar continuidade aos estudos ambientais, a gente emite a bio. O problema de sobrecarga do IBAMA é para análise de EIA, não para análise de ABIO, abertura de TR, esse acompanhamento que é leve e a gente consegue fazer. O problema é para análise do estudo de impacto ambiental, e aí sim está se estudando só fazer essa análise do estudo de impacto ambiental para os empreendedores que tiverem a cessão de uso da área. Não, perfeito. Justamente quando eu falei da questão da bio, é justamente assim, isso. Obviamente que a análise do EIA é algo muito mais pesado, né? Muito mais trabalhoso. Então, assim, e a ideia é justamente essa, tentar ver uma forma de que a análise do EIA seja só posterior ao eventual leilão, ao eventual vencedor, e uma forma de que se o empreendedor que elaborou o EIA não seja prejudicado, seja ressarcido por esses estudos. Isso aí vai ter muita discussão ainda, vai ter consulta pública, como eu falei, do Ministério sobre isso. E também queria levar só um ponto sobre essa questão do desenvolvimento socioambiental, claro, e econômico da eventual região. Eu não quis trazer, mas assim, uma das coisas que eu vejo que os empreendedores tentam com o governo federal é justamente que os leilões não sejam somente o maior valor econômico. Que isso, primeiramente, vai viabiliza uma fonte nova, porque você vai precificar aí o céu é o limite, mas sim ter um teto, e além da questão econômica, que, óbvio, tem que ser feita, você faz um preço teto, e além disso, você vê a qualificação
para você também, o histórico do empreendedor, para você também evitar os especuladores, além de qual projeto mais vai agregar aquela região com seus estudos, com os seus projetos socioambientais e socioeconômicos. Isso é algo que eu vejo pelas discussões com os demais empreendedores, é algo que nós brigamos muito. Não só o valor, e sim o que vai desenvolver para a região, o que vai trazer para as populações afetadas, fazer os projetos desde o início, chamar os afetados, né, os pescadores, quem é da região, desde o início, para participar de todo o estudo, mostrando claramente que, obviamente, tem impacto, mas também trará muitos benefícios também o projeto, entendeu? Então, assim, eu queria terminar só com isso também, só levar esse gancho que foi posto. Eu sempre falo, né, Rodrigo, assim, gente, impacto tem, se não tiver impacto, não sai nada do pé, não tem empreendedorismo no Brasil. Para isso que serve licenciamento ambiental, né, para mitigar os impactos, para compensar. Então, assim, às vezes a gente enfrenta essas discussões também, uma confusão do que é impacto e do que é efetivamente dano, né? Então, às vezes a gente desenha ali e fala, ó, impacto é isso, dano é outra coisa, não necessariamente vai ter um dano efetivo, né? Mas, assim, essa é uma discussão já da nossa vida, né? De quem lida no dia a dia na área ambiental e que não vai ser diferente no offshore, mas que o que a gente tem hoje, e é isso que eu gosto de colocar muito em situações inéditas, é que a gente pode aproveitar toda a experiência que a gente tem hoje dos questionamentos já existentes para trabalhar e deixar com muita robustez os nossos estudos, nos preparar tecnicamente para conseguir enfrentar esse tipo de discussão, que sem dúvida nenhuma traz insegurança, né, para o empreendedor, para os próprios órgãos ambientais, ainda mais pensando aí no que a gente vê de enfrentamento no judiciário, as litigâncias atuais em todas as frentes, litigância climática, litigância de ESG agora. Então, é uma situação que a gente vem tentando trabalhar no preventivo de uma forma muito inovadora e que, a duras penas, conquistamos essa possibilidade agora de conseguir antecipar os problemas e desenvolver um pouco mais e nos deixar mais respaldados, né, para o que vamos enfrentar pela frente. Eu tenho uma pergunta aqui, entre vários comentários, não vou conseguir ler todos, mas o pessoal está parabenizando muito e principalmente trazendo novas discussões. Então, acho que eu não vou conseguir trazer um a um dos comentários, mas tem uma pergunta aqui que pegou o gancho da fala do Rafael sobre a regulação em si, né? E a pergunta é para entender como que a gente, do ponto de vista de poder público mesmo, Roberta, e para quem mais estiver mais envolvido, a gente consegue saber e já se antecipar para participar de grupos técnicos de discussão de forma oficial, ou as discussões e os debates vêm acontecendo só dentro de casa, de cada um? Como é que está esse movimento de envolvimento da sociedade civil, de envolvimento do empresariado para as discussões técnicas sobre os empreendimentos offshore? Bom, a gente tentando trazer essa participação, a gente desenvolve workshops, abre consulta pública, como para o decreto 10946 foi feito um workshop, né? Até encontrei Rafael lá, pelo MME, e vai ser agora aberta a consulta pública para ter uma capilaridade ainda maior para participações. Então, são esses instrumentos que o governo vem utilizando, né? No IBAMA também, a gente fez workshop, fez webinar, fez consulta pública, e aí a gente fechou o nosso TR. E, bom, está sendo desenvolvido, o pessoal comentou aí muito sobre planejamento espacial marinho, né? Ele está sendo realizado, está sendo feito. Quem é responsável por isso é a CIRM, que é uma secretaria, né, CECIRM, interministerial, comandada pela Marinha, e aí eles fizeram um acordo de cooperação técnica, se não me engano, com o BNDES, e aí eles estão começando com o planejamento espacial marinho ali para a região do Sul, e a ideia é fazer para toda a costa brasileira, mas como o Rafael colocou, a nossa costa é imensa, o custo de fazer isso é bem elevado e tal, mas está sendo feito, né? Já podia ter sido, mas é uma coisa que corre em paralelo. Mas
está sendo realizada e é um instrumento importantíssimo. Vamos torcer aí para que dê frutos, que caminhe bem. Alguém quer complementar? Podemos seguir para a próxima pergunta? Eu queria, assim, Luciana, acho que, assim, a própria sociedade, ela tem algumas entidades que são representativas, tá, que mantêm um diálogo franco com o IBAMA e com outros agentes também. Então, assim, acho que a maioria de nós aqui, empresas, de alguma maneira estão ligados, ou alguma associação e tudo mais, e isso sempre acontece. Então, eu sugeriria aí, para quem fez a pergunta, buscar essa informação, né, ver que entidade representativa que ele está perto, está próximo, que tem se posicionado, como é que ela está encaminhando. Eu, particularmente, participo de duas que têm 2 grupos específicos só para tratar de offshore, né? Um deles, inclusive, tem 5 comitês ambientais para offshore. Então, assim, é bem rico essa participação, essa troca. Acho que está bem respondido. Obrigada. Cris, quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Eu tenho aí só uma pergunta direcionada também sobre essa questão normatória, regulativa, e um pouco mais para a Roberta, não sei o que ela pode adiantar para a gente. Se existe aí alguma previsibilidade interna de vocês aí do IBAMA voltada especificamente para construir alguma instituição normativa, regulamento, para além do TR, que a gente já sabe que foi muito positivo e é muito importante para a construção do licenciamento, mas para consolidar isso mesmo em uma instituição normativa, se esse pensamento já está em desenvolvimento pelo IBAMA, com diretrizes, regulamentações, parâmetros também vinculados ao procedimento de licenciamento, como a gente tem, por exemplo, para o licenciamento de forma geral, e, enfim, a gente tem outras resoluções aí quando a gente fala do ambiente de onshore e de outros tipos de empreendimento. Excelente pergunta, Cristina, obrigada. De fato, a gente está trabalhando nisso, sim. A gente não sentiu, no início a gente queria logo fazer isso, um PR e uma IN, depois a gente viu que não tinha muita necessidade. E agora, com o decreto 10946, a gente viu que é necessário mesmo, vai ter que ter uma regulamentação interna, um posicionamento, uma explicação do passo a passo, como que o IBAMA vai se posicionar agora com esse novo instrumento que é o decreto. A gente está elaborando, sim, já tem um texto, a gente só está fazendo reuniões com a equipe, diretoria e tal, para estressar bem o texto e deixar, tirar o máximo de dúvidas possíveis para ele sair mais redondinho. Mas em breve a gente deve lançar, sim, uma instrução normativa já prevendo o nosso posicionamento quanto ao decreto para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham a esse respeito. Maravilha, bem importante, até para nessa construção desse racional aí que a Luciana já tinha trazido, que a gente está debatendo aqui sobre a questão da segurança jurídica do licenciamento ambiental, que a gente vê aí a preocupação do IBAMA com isso a todo momento no assunto. Ótimo ponto, estamos aqui ansiosos com a instrução normativa, Roberto. A gente está encerrando aqui o nosso tempo e eu gostaria de pedir para cada um de vocês, se possível, fazer suas considerações finais. Vou passar a palavra para o Rodrigo, se ele puder começar. Obrigada. Sim, Luciana. Eu queria agradecer a todos, né, a vocês, Rafael, Roger, Roberta, Luciana, Cristina, pela possibilidade de participação. É um prazer estar aqui discutindo isso, sugerindo, dando ideias, trocar informações. Eu acho sempre válido isso para tentar construir um marco regulatório, um ordenamento jurídico. Então, assim, a gente sempre está aberto aqui na Neoenergia a contribuir para que isso se torne uma realidade. Também queria agradecer meu time também, jurídico lá da Neoenergia, meu time técnico de renováveis, na figura da Laura, Marcelo, Adriano, que são pessoas que sempre me deu força para que a gente estudasse, e agradecer a todos que participaram até aqui, e torcer e trabalhar para que isso se torne uma realidade quanto antes. Eu sei que a gente tem um longo caminho pela frente, como disse aqui, eu também esqueci de falar na minha fala, o senador Jean Paul Prat está bem otimista que o projeto de lei também já seja aprovado já no meio do ano. Eu acho difícil, mas está bem otimista também. Vamos tentar uma nova série de estudos, ver se vai ter algum problema, algum conflito com o decreto, com o que já está posto. Então, assim, a gente vai ter um grande trabalho pela frente, mas estamos aqui abertos a sempre discutir, contribuir
e conversar sobre esse tema aqui para tornar a realidade quanto antes, tá? Obrigado a todos. Acho que esse é o nosso objetivo aqui, né? Dividir um pouco o conhecimento, ouvir vozes estão com tanta experiência, com tanto know-how sobre o tema. Fazemos um pouquinho, né? Se todo mundo fizer esse pouquinho, a gente vai conseguindo deixar a filhinha do Rafael aí mais em paz com os peixinhos, que vai dar tudo certo. Rafael, você puder fazer suas considerações finais? Eu garanto que a Rafaela, que é a minha filha, agradece, tá? Mas sim, novamente agradecer. Antes de encerrar, só queria pegar 2 pontos, Luciana, tá? E aí, é bom até que a Roberta vai falar depois de mim, porque ela também pode comentar a respeito, né? Um é que a Ingrid tinha comentado no chat aqui sobre se essas ideias que a gente tem discutido, tem, digamos assim, tem popularizado nesse debate, isso tem sido discutido com o governo. Sim, isso tem sido amplamente debatido com o governo, né? Tudo que a gente conversa aqui, com o IBAMA, acho que eu converso com a Roberta quase toda semana, tentando ver como é que a gente pode trabalhar junto e criar um ambiente que seja seguro, mas também tem sangue do levado ao MME, né? Eu acho que o governo tem se mostrado muito parceiro, né, nessa recepção de sugestões e entender um pouco da visão do setor privado, né, como a gente pode contribuir no estabelecimento desse marco regulatório. Então, acho que isso é um ponto ali que eu vi que ficou no chat, que tinha sido endereçado para mim, que eu queria responder. E um segundo ponto, que veio diretamente no Q&A, sobre uma questão de linha de transmissão, né? A questão de mudanças de traçado de linha em projetos que já submeteram. Acho que, assim, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Hoje, o licenciamento, ele já tem instrumentos que permitem alteração de licenças a qualquer momento. Então, não é algo que deva ser uma preocupação. Daí, inclusive, a questão de você poder segregar a linha de transmissão do projeto offshore, porque realmente é um ponto que, nesse momento onde a gente está, não faz nenhum tipo de impacto, né? Essa avaliação preliminar. Nosso planejamento decenal, ele traz um horizonte de 10 anos e, considerando que a eólica offshore seja viável em 10 anos, ele vai começar a surgir na figura do planejamento energético aí a partir da próxima edição do PDE. Então, assim, há muito caminho para percorrer quando a gente pensa pelo lado da transmissão, tá? Então, endereçando esses 2 pontos que eu vi que tinha ficado aqui em aberto, somente agradecer a meus colegas de painel, a você, e Cristina e Luciana, pelo convite, né? Quer dizer que foi uma honra estar aqui, e a toda a audiência que nos acompanhou ao longo dessa manhã. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Muito bom te ouvir, Rafael, como sempre. Eu já te acompanho aí em outros debates e sempre um refresh na nossa cabeça, né? Tanto pela atualização quanto pela sua experiência aí, técnica e mundial. E, Roberta, eu vou já te passar a palavra, aproveitando que o Rafael falou que você vinha depois, e aí só vou fazer uma última provocação que eu recebi aqui, que o pessoal está assim, por que o IBAMA não cria um núcleo especializado em licenciamento ambiental offshore? A Beólica poderia ficar envolvida para interagir com os empreendedores, e aí vocês treinam 6 técnicos em outras agências ambientais no mundo, 2 nos Estados Unidos, 2 na Inglaterra, 2 na Alemanha, e pronto. Aí a gente consegue avançar com a análise dos ERIMAS. Seria um mundo ideal, né? Mas vai lá, Roberto, a palavra é sua. Adorei essa ideia, vou passar. Mas a gente tem uma coordenação geral de empreendimentos marítimos e costeiros lá no IBAMA, que é a que eu estou vinculada, né, como coordenadora de portos e estruturas marítimas, mas criar um núcleo com a Beólica envolvida não é possível, porque a Beólica é setor privado, né? Mas a gente está tentando fazer essas capacitações fora. Ontem, inclusive, comentando um pouco sobre isso que o Rafael falou, da gente estar sempre conversando internamente com o setor, entre ministérios. Ontem eu estava numa reunião com o Ministério de Minas e Energia, tratando de diversos assuntos e tal, mas o MME trouxe especialistas da Dinamarca e está fazendo uma série de reuniões com os órgãos envolvidos. Ontem o tema, a gente estava tratando de impactos em aves, impactos na fauna aquática, então você imagina, o MME tratando de impactos ambientais. Então, a gente está conversando muito e interagindo, sempre tentando melhorar o tema e nos capacitar, né, para tocar da melhor forma possível. Sobre essa questão das linhas de transmissão, de fato, isso já acontece, do desmembramento, já acontece para usinas termoelétricas, já acontece para eólicas onshore.
Então, eu não vejo por que não possa também ser autorizado e acontecer para eólicas offshore. Aí é uma questão de mesmo tocar esse tema para frente. Mas a gente sabe que existe uma discrepância, né, de tempo assim, para ver onde que vai se interligar, qual vai ter o ponto ali acessível e o desenvolvimento da usina geradora mesmo. Existe essa diferença temporal de planejamento. Então, isso, claro, pode ser observado. E também existem usinas eólicas offshore que podem querer nem se interligar ao SIM, né? Podem ser autoprodução, podem se associar a uma planta de hidrogênio, podem se associar a alguma indústria em si, ao mercado livre, o que seja. Então, isso, claro, pode ser observado e pode ser levado adiante. Eu acho que era só isso, né? Bom, e agradeço, Luciana, agradeço o Bichara pelo convite, agradeço meus convidados aqui pelo ótimo debate, pelos companheiros de painel, né, pelo ótimo debate e por todos que nos assistiram, pelas falas, pelas perguntas. Eu vou repassar ao pessoal do IBAMA aqui os parabéns que vocês mandaram, é uma equipe bem entrosada, bem engajada, então, muito obrigada, gente. Sim, foram muitos parabéns aqui. Eu mando para você depois. Acho que é importante eles se sentirem também parte prestigiados, né? Essa repergunta que foi interessante, né? Falando para qualificação e para participar, ela vem toda hora. E, novamente, a gente recebeu. Vai publicar a consulta pública? Eu acho que está todo mundo bem ansioso. Isso é bom, né? Está todo mundo querendo se engajar, querendo participar. Isso é bom. Eu acho que é uma demanda atual de quem está envolvido, né? De querer saber o que está acontecendo, se antecipar, contribuir. E é isso, eu acho que amanhã a gente reclamar sem antes ter participado, né? É o nosso papel, enquanto sociedade, enquanto players desse tema. Obrigada, Roberta, de novo, agradeço muito. Eu sei que não é fácil conseguir te capturar um pouquinho para discutir com a gente esses assuntos. Inclusive, já deixo aqui um convite para uma segunda edição do evento. Assim que a gente tiver ou a IN ou alguma norma, alguma regulamentação, a gente marca de novo. As novidades não vão parar por aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Eu aproveito e passo a palavra para as considerações finais do Roger. Vai lá, Roger, e depois, infelizmente, a gente encerra. Obrigado, Luciana. Eu queria também, primeiramente, agradecer a iniciativa do Bichara, tá? E parabenizar vocês por isso, né? Espero que de fato seja o primeiro de vários outros que venham por aí. Então, obrigado a você, obrigado a Cristina. Também agradecer aos meus colegas da Humble que estão envolvidos com offshore, tá? Então, né, principalmente o Hugo, né, que é hoje o nosso líder de renováveis aqui no Brasil, tem se debruçado bastante, principalmente nessa relação com os stakeholders, o Marcelo, que hoje talvez seja, sem sombra de dúvida, o cara que mais fez site selection de offshore no mundo, tá? Não só no Brasil, então, e a Estela Vivona, que também nos apoia muito com as questões regulamentatórias. Por fim, agradeço aí a Roberta, o Rodrigo, o Rafael, tá? Pelo bom debate, pela parceria, e fico à disposição. Acho que nossos contatos, né, podem ser compartilhados, fiquem à vontade para mandar outras perguntas ou algum outro questionamento por fora. Eu fico inteiramente às ordens e muito obrigado. Então, encerramos o nosso painel de hoje. Agradeço novamente. Queria aproveitar para fazer aqui uma divulgação do nosso podcast. A gente criou um podcast que chama Ambiente-se, que a gente entrevista as principais vozes na área ambiental. E a gente lançou ontem, e vou aproveitar aqui para já convidá-los a participar. A gente, saindo daqui, a gente marca as nossas entrevistas. Acho importante a gente ter um tema de offshore também no podcast. A gente lançou nas redes sociais e no Spotify, então quem tiver interesse, são 20 minutinhos de entrevista. A ideia é, de novo, divulgar, capacitar, dividir conhecimento. Hoje,
os podcasts são muito ouvidos, né? Então a gente queria aproveitar essa onda e facilitar indo para o trabalho, ouvir. Esse evento acaba que ficou mais de 1h30 de evento, talvez quem tiver interesse não consiga, e depois a gente faz um compiladinho no podcast. A gente conversa depois, aproveitei o momento para divulgar e, de novo, agradecer imensamente a todos aqui. Para a gente foi uma enorme honra tê-los e ouvi-los e aprender um pouquinho, e vamos em frente com novas edições, sem dúvida, Roger. Não vai faltar assunto e debate para a gente enfrentar esse ano, um ano difícil, um ano de eleição, um ano que meio ambiente está na pauta, então muita coisa vai acontecer, né? Vamos em frente e obrigada a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.